Bom, vamos lá. Os argumentos da Justiça Eleitoral a tomar essa decisão aí forte e que está trazendo muita repercussão política. São argumentos que cabem realmente a suspensão das redes de um candidato até o final? Ou o senhor acredita aí que isso esbarra numa censura, como alguns estão reclamando? Fabiola, a decisão me parece impecável. A decisão aplica corretamente a lei. O que se proibiu foi o uso daquelas redes que estão contaminadas pelo acréscimo de seguidores que foram obtidos de forma ilegal. A própria decisão deixa claro que ele pode abrir outros perfis, pode angariar novos seguidores, pode seguir se comunicando na internet, fazendo a sua campanha. O que ele não pode é usar perfis que tinham alguns milhões de seguidores que tinham chegado àquelas contas atraídos pelos cortes pagos a terceiros. O que a lei eleitoral proíbe é que candidatos ou pré-candidatos paguem para pessoas fazerem propaganda eleitoral para elas na internet. É óbvio que uma pessoa pode contratar uma funcionária, um funcionário, para fazer as suas próprias postagens nas redes do próprio pré-candidato, pré-candidata, candidato ou candidata. Mas não se pode pagar ninguém para fazer propaganda nas páginas desses terceiros. E é isso que atrai para o perfil oficial, e foi exatamente isso que se identificou que o Pablo Marçal fazia. Portanto, a decisão está mais do que correta. Essas contas elas já tinham seguidores, é verdade, mas desde quando ele começou com essa estratégia, já como pré-candidato, ele angariou alguns milhões de seguidores mais. Como é impossível separar o joio do trigo, saber quem é que chegou nas páginas deles nos últimos meses, atraído por essa prática ilegal, e quem chegou de forma orgânica, é justo que ele arque com as consequências da sua atuação ilegal, não possa usar aquelas redes e abra novas redes. Mas, professor, o fato é que essas atitudes da justiça não estão conseguindo frear as repetidas vezes em que o Pablo Marçal está furando com a lei. Como é que a justiça, o que pode fazer a justiça eleitoral para resolver esse problema? Resolver o problema de um candidato que simplesmente ignora as repetidas advertências, multas, punições, etc., e continua fazendo as mesmas coisas. Como sair dessa? Thales, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja, de fato, com relação a essa questão, ele estava atingindo com as redes dele mais de 20 milhões de pessoas. Ele agora está atingindo 2 milhões de pessoas. Houve uma clara eficácia nessa decisão. Por outro lado, me parece ser verdade que, em relação ao tema de acusar, né, de forma falsa, o candidato Boulos de consumir droga, ele vem desafiando a justiça eleitoral. E aqui, eu acho que o ponto é, há um crime no Código Eleitoral, que é o crime de desobediência à justiça eleitoral. Quando uma pessoa reiteradamente desobedece à justiça eleitoral, ela está praticando um crime. É exigência do Código de Processo Penal que você tome todas as medidas mais leves antes de chegar à mais pesada, que é, por exemplo, uma prisão provisória, uma prisão temporária, uma pessoa que está cometendo crimes reiteradamente, alertado com relação a isso, segue cometendo crimes, me parece que ela pode e deve ser recolhida para evitar que isso siga acontecendo. Mas isso corre em outros processos, isso corre num outro debate. Acho que a gente não pode misturar as coisas. A justiça eleitoral, nos últimos anos, mostrou que quando ela é apertada por comportamentos, aspas, antissistêmicos, ela sabe dar resposta. Ela deu a resposta com relação ao Bolsonaro, que tinha comportamentos muito parecidos com esse. Ela é colocada de novo nessa situação e eu tenho absoluta segurança que vai dar resposta. O juiz da primeira zona eleitoral que deu essa decisão, o doutor Antônio Patinho, é muito experiente, é um juiz legalista, não tirará uma solução absurda da cartola, não precisa disso, a lei já é firme, e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, idem, conduzido pelo desembargador Silmar Fernandes, eu não tenho dúvida nenhuma que não vai deixar a justiça eleitoral ser feita de povo. Doutor Fernando, o senhor disse é, com razão que o doutor Antônio Patinho, ele esclareceu na decisão dele, olha, não estou proibindo o candidato de se manifestar nas redes. Não pode ir nessas, mas se ele quiser abrir redes alternativas sem
esse contágio, sem essa contaminação da audiência remunerada, inclusive em fase de pré-campanha, né? Tudo bem, ele está abrindo novas redes. Agora, a defesa, no seu recurso, alega que o Pablo Marçal não dispõe de outro meio de comunicação senão a própria rede social, porque ele não tem tempo de televisão, o partido dele não tem nem representação no Congresso. E alega que não se poderia tomar uma decisão como essa, na visão da defesa draconiana, sem um direito à defesa prévia, sem uma investigação que demonstrasse que aquilo de fato aconteceu numa decisão liminar. Acha que esse argumento de que uma liminar, tomar uma decisão tão forte, né, que retire o candidato das redes sociais sem uma investigação prévia, esse argumento pode prosperar agora no recurso do TRE? Não, eu acho que isso é o que a gente chama, Josias, em processos judiciais, de um argumento metajurídico, está além do direito. É um argumento político para tentar sensibilizar a corte. Eu não consigo achar que o desembargador Manfré, que é o corregedor regional eleitoral do tribunal e é quem deve analisar esse mandado de segurança que foi impetrado pela equipe do Pablo Marçal, se sensibilizaria por um argumento desse. Houve nos últimos anos, Josias, uma inovação na justiça eleitoral, que foi o uso daquilo que a gente chama tecnicamente de tutelas inibitórias, que são essas liminares que servem para evitar que um ato abusivo continue acontecendo. E com isso, tentam preservar o equilíbrio, a integridade do processo eleitoral. Quem usou isso com bastante frequência na eleição de 22 foi o então corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, em uma série de ações contra o então candidato e presidente Bolsonaro. Vamos lembrar, por exemplo, as lives que o Bolsonaro estava fazendo no Palácio da Alvorada. No começo do processo eleitoral, ele manteve as lives semanais que ele fazia e começou a falar de campanha. Houve ações judiciais por abuso, foi determinado que aquilo cessasse imediatamente, numa tutela inibitória, exatamente o que a primeira zona eleitoral de São Paulo fez aqui. E isso pode, lá na frente, até fazer chegar à conclusão de que isso evitou que o abuso tivesse a gravidade suficiente para levar a uma cassação, uma inelegibilidade. A finalidade da justiça eleitoral não é e não pode ser deixar pessoas inelegíveis e caçar pessoas. Tem que ser preservar o processo eleitoral, que ele ocorra dentro das regras, com equilíbrio e com integridade. Vai se discutir lá na frente, quando se for julgar o caso, se teve eficácia ou se o Pablo Marçal, de alguma forma, deu a volta na decisão e ainda assim continuou se beneficiando de condutas ilegais. Mas as tutelas inibitórias, elas são uma prática já comum, já reconhecida, previstas na resolução do TSE e que foi bem usada nesse caso. Tal recorreu, né, dessa suspensão das suas redes. O senhor acredita então que não vá haver uma mudança aí na decisão da Justiça Eleitoral? É muito difícil prever, né? O Tribunal Regional Eleitoral, claro que tem autonomia para interpretar a lei e tomar sua decisão, mas me parece que a decisão da primeira zona eleitoral é muito sólida. E o TRE de São Paulo, ele tem uma visão normalmente muito protetora das decisões de primeira instância. Né? No direito eleitoral, a gente não tem a tradição de recorrer dessas decisões que a gente chama interlocutórias, decisões que acontecem no meio do processo. Como os processos são todos muito rápidos, não existe aquela figura do agravo de instrumento que tem na justiça comum, em outros âmbitos judiciais. Portanto, para você levar uma decisão dessas em liminar para o TRE, você tem que levar por meio de mandado de segurança, o que implica, na leitura que tem-se aqui em São Paulo no TRE, mostrar que a decisão é teratológica, que a decisão é absurda, que a decisão não para em pé de forma alguma. Não basta, portanto, que o desembargador que vai analisar o caso no TRE apenas pense que ele talvez tomasse uma decisão diferente. Ele precisaria afirmar para cassar essa decisão que a decisão é teratológica, é absurda. E eu, pessoalmente, né, volto a dizer, respeitando, claro, o que o TRE vai decidir futuramente, mas não consigo ver teratologia, não consigo ver nenhum absurdo. Acho que é uma decisão muito bem fundamentada. Professor, mas tem um foco aí interessante, professor, que... Só mais uma coisinha, Josias, Por favor, Fabíola.
Essa decisão ela foi tomada diante do argumento do partido da Tabata Amaral de abuso de poder econômico. E isso não era cometido nas redes de Pablo Marçal, e sim de pessoas que faziam os recortes para ele fora. Ou seja, essa decisão de suspender a rede de Pablo Marçal não impede que isso acabe acontecendo. Eu só queria entender essa conexão, professor, por exemplo. Por que punir a rede de Pablo Marçal quando que o caso ele é muito amplo? A gente não tem nem ideia de quantas pessoas foram pagas, se é que realmente isso aconteceu. Ele nega, mas a gente tem aí vídeos dele falando sobre isso, esses campeonatos que foram feitos para recortes. Como conter esse ponto que é o alvo da investigação e da reclamação dos seus adversários, de que o jogo não estava sendo limpo, porque ele estava pagando pessoas a fazer isso. Tem até aquele influenciador que mostrou o Pix, inclusive, de R$ 8.500 que ganhou de Pablo Marçal. Então, como que a Justiça Eleitoral pode focar nesse problema central dos recortes e dos campeonatos de recortes de vídeos de Marçal? Vamos lá, Fabiola. A decisão ela tem duas partes. Ela proíbe que ele continue fazendo esses campeonatos, continue remunerando pessoas. Existe isso na decisão. E determina a derrubada das páginas nas redes sociais do Pablo. Por que essa segunda parte? Né? Os recortes feitos em páginas de terceiros atraíram público para as páginas do Pablo Marçal. Portanto, as páginas do Pablo Marçal hoje elas estão anabolizadas, elas estão maiores do que deveriam estar se ele não tivesse feito esses recortes. E é isso que justifica a derrubada dessas páginas. Eu fiz uma analogia num artigo ontem no UOL, é como se o Pablo Marçal tivesse pago de forma ilegal para aumentar o som do microfone dele. O microfone dele hoje atinge mais pessoas, a página dele tem mais seguidores e seguidoras. Não seria justo só proibir ele de continuar pagando para aumentar o som, porque o som dele já está artificialmente alto. É preciso tirar esse microfone e falar: compre outro microfone na loja com o som do tamanho normal, do tamanho correto, que faz sentido você ter numa campanha que seja equilibrado com os demais. Essa foi a decisão, mas há sim, Fabiola, uma parte da decisão que proíbe que ele continue fazendo esses campeonatos e pagando. Já há notícias de que esses campeonatos seguiriam agora para fazer recortes de outras pessoas do entorno do Pablo Marçal. Vai caber, claro, as partes desse processo, no caso é um processo movido pela campanha da Tabata, levar eventualmente essa questão novamente à primeira zona eleitoral para avaliar se isso é um descumprimento da primeira parte da decisão. Ele simplesmente ter feito novas páginas, páginas limpas, páginas sem seguidores adquiridos ilegalmente, não viola a regra, né? O próprio doutor Patinho deixou claro que isso poderia ser feito. Doutor Fernando, o senhor fez uma analogia aí também com decisões tomadas pelo ministro Benedito Gonçalves, e as lives do Alvorada, de fato, foram censuradas pelo ministro Benedito, mas não quanto ao seu conteúdo, e sim pelo local onde estava sendo gravado. Ele achou que não podia ser no Alvorada, determinou que fosse gravado em outro lugar. O Bolsonaro foi gravar na casa de um assessor dele, de um assessor militar, né? E não houve nenhuma decisão da Justiça Eleitoral que apagasse as redes sociais do Bolsonaro, que desligasse as redes dele da tomada. Foram punidos muitos dos seus seguidores, gente que difundia desinformação, mas o Bolsonaro propriamente, que era o candidato em 2022, não sofreu essa sanção. Lá atrás, em 2021, um ano antes, portanto, da eleição presidencial, o TSE considerou que houve ilegalidade no uso do WhatsApp pela campanha do Bolsonaro, mas tampouco o puniu, porque achou que não dava para dizer se aquilo teve influência relevante da decisão do eleitorado, né? E a chapa Bolsonaro-Mourão foi privada de sanções. O que eu queria lhe perguntar é: a Justiça Eleitoral não foi, de certo modo, leniente, a despeito de reconhecermos todas as decisões que foram tomadas no processo de 2022, com esse tipo de desinformação? Não houve uma certa leniência que estimula o surgimento de personagens como esse Pablo Marçal hoje no processo eleitoral municipal? José, eu acho que leniente não. Eu acho que existe sim um jogo de gato e rato tecnológico.
em que você vai entendendo como é que funcionam essas estratégias ilegais, vai cercando, vai proibindo, mas sempre vão surgindo novas estratégias ilegais como essa. Veja, esse é um tema que até hoje nunca tinha surgido na Justiça Eleitoral. Usar grupos de Discord, contratar pessoas para fazer cortes, que esses cortes atraiam gente para a sua página. Esse estratagema, esse esquema, é um esquema novo. Nunca tinha chegado, vai chegar pela primeira vez agora e me parece que já vai ser tratado com bastante firmeza. Aquele caso dos disparos de WhatsApp, em que a chapa foi absolvida, é, eu vi a ação e realmente, Josias, não havia ali nenhuma prova com relação a quais eram as mensagens. Para quem essas mensagens tinham sido mandadas, quantas mensagens tinham sido mandadas, de onde elas tinham sido mandadas. Existia um conjunto probatório muito baixo, muito pequeno, para você caçar uma chapa presidencial. A gente também não pode caçar uma chapa presidencial, uma chapa de governo, uma chapa de prefeitura da capital, sem provas, sem você tenha elementos que mostrem. Eu não acho que ali se buscou passar um recado, olha, se tiver provas, nós iremos caçar, mas nesse caso não tem provas. O Professor, caso das lives do Bolsonaro, só para finalizar, em nenhum momento se argumentou, né, nem quem entrou com a ação, que as lives teriam é, potencializado as redes pessoais do Bolsonaro. Por isso esse tema nem foi analisado ali. Ali o que se disse era, olha, o Bolsonaro está usando símbolos que pertencem à presidência da República, o que fica no fundo ali da imagem dele é muito reconhecível como né, uma instituição física da presidência da República, e é isso que precisa ser parado, e isso foi parado. Eu acho que ali houve eficácia com relação à decisão. professor, é sobre essa questão do tempo, né? E do avanço tecnológico, tudo isso. O que que ocorreu? Esse ano, especialmente, a campanha eleitoral está tendo um tamanho menor. E aí, além disso, a justiça eleitoral, ela, por mais rápido que seja em relação a outra justiça, a justiça normal, ela não responde ao tempo que a coisa vai. Então, o que que ocorre? O senhor mesmo estava falando, vai agora uma nova ação do Bolsonaro, vai ter uma nova ação da Tabata, essa ação vai para a primeira instância julga, o Tribunal Regional vai julgar, provavelmente mantém a ação, mas pode não manter, mas de qualquer maneira, tudo isso leva tempo, tempo. Não, e o Marçal joga com isso. Esse é o problema. Então você tem um candidato que joga com o tempo, repete o desrespeito à justiça força e deixa a justiça sem ter como agir. Vai ter eleição daqui a pouco. O senhor mesmo diz, não é intenção da justiça caçar candidatos. Mas a eleição falta um mês praticamente. A gente está no final de agosto, a eleição é começo de outubro, o que tem é o mês de setembro. Né? Então a gente tem pouquíssimo tempo e ele vai jogar com isso. Thales, eu acho que esse é um problema crônico que não é da justiça eleitoral, é da lei. Em 2015, o Congresso acho que deu um passa-moleque em todo mundo, aprovando uma mini-reforma eleitoral sob aplausos da opinião pública, dizendo que era para reduzir o custo das campanhas, e abaixou de 3 meses, que era um tempo médio em relação a outras campanhas em países presidencialistas do mundo, para 45 dias a campanha. Só quem se beneficia com isso é quem já está na cadeira e, portanto, já é conhecido, né? Isso só dificulta que novas pessoas consigam entrar e que haja debate. Mas todo mundo aplaudiu, porque quando você fala que vai baixar o custo das campanhas, as pessoas acreditam e acham isso bonito. Isso jogou no colo da Justiça Eleitoral uma responsabilidade ainda mais difícil de se desvencilhar. Você tem que julgar, né? Nós estamos falando de quase 500 mil candidatos e candidatas no Brasil, saber se são elegíveis, se são ficha limpa. Você tem que cuidar de toda a propaganda eleitoral. Esses casos do Pablo Marçal, eles têm, né, sido ajuizados e decididos em 1, 2 dias. É difícil que isso seja mais rápido em qualquer outro âmbito. Mas eu concordo com você. Eu acho que o que vai haver de dificuldade, essa é uma dificuldade também da lei, é que você não tem como tirar um candidato, da urna enquanto ele estiver recorrendo e não tiver uma decisão do TSE, tá? Então, a não ser que ele seja condenado por abuso até o TRE, né, até a segunda instância, e aí
isso já é autoaplicável, ele já não teria os votos considerados, e ele que precisaria correr ao TSE para tentar uma reversão, uma liminar, para poder permanecer tendo os votos válidos. Então, se houver julgamento de mérito dessas ações de abuso e esse recurso subir para o TRE e o TRE conseguir analisar isso antes de 6 de outubro, eventuais votos dados a ele vão ser invalidados e, portanto, Agora, considera-se a eleição doutor Fernando, sem esse fator. o senhor que está acompanhando o caso, leu a decisão do ministro do juiz Patinho, acha que seria o caso? Acha que o TRE deveria tomar essa decisão, uma decisão que leve à exclusão de um candidato que está aí agora, segundo as pesquisas, dividindo a liderança do processo eleitoral, liderança das intenções de voto com o Guilherme Boulos, com o prefeito Ricardo Nunes? Acha que há elementos que justifiquem isso? Josias, por hora não. Na verdade, por hora a gente está na liminar, a gente está na tutela que foi dada. Vai ser preciso que esse processo caminhe na primeira instância, o juiz da primeira zona julgue, se ele entender que há elementos, ele condene por abuso, haverá recurso por parte do Pablo Marçal e isso vai subir para o TRE. Não dá para antever se as provas que vão ser produzidas ao longo desse período vão ser suficientes. Olhando a inicial, aliás, muito bem feita pelos advogados da Tabata, pelo doutor Hélio Silveira, pelo doutor Marcelo Andrade, eu acho que é muito forte a acusação ali. Então, se a Justiça Eleitoral conseguir ter pernas para julgar isso em primeira e em segunda instância antes de 6 de outubro, você tem a saída dele, e se julgar entre o primeiro e o segundo turno, imaginando que Pablo Marçal vá ao segundo turno, ele é retirado do segundo turno e você chama o terceiro Agora, colocado num para disputar. raciocínio lógico, analisando o ritmo da justiça, a despeito de sabermos que a justiça eleitoral é mais célere do que o convencional, é muito improvável que isso ocorra, né? Antes Não da acho. conclusão do processo eleitoral. Não, eu não acho. Eu acho que aqui a gente se acostumou com ações de investigação judicial eleitoral que envolviam debates factuais muito complicados, né? Vamos lembrar do 7 de setembro, vamos lembrar da ação contra a chapa Dilma Temer, que envolvia uma miríade de empresários, questões da Lava Jato, você tinha muitas testemunhas para ouvir. Aqui não. Aqui é uma questão de analisar dados, relatórios que já estão no processo. Você não tem uma fase probatória tão ampla, né? Então, é bem plausível que isso seja julgado antes da eleição.